bioressonância, metapatia, metatron diagnóstico e tratamento à distância com bioressonância quântica. O Instituto de Psicofísica Prática produziu um sistema de investigação sem análogo, que possibilita rastrear qualquer condição no corpo através de alterações nas características das ondas de tecidos, células individuais, cromossomos e até fermentos e hormônios separados. Os sistemas de análise não linear, NLS, são as tecnologias de informação mais avançadas disponíveis neste século e podem ser consideradas a realização mais notável e vantajosa da ciência natural moderna. O equipamento de diagnóstico é baseado na análise espectral do campo magnético do vórtice de qualquer objeto biológico. É único e inigualável no mundo de hoje. Numerosos experimentos realizados no Instituto de Psicofísica confirmam uma estreita relação entre os campos magnéticos do vórtice e os sistemas biológicos, sendo esses campos utilizados em sistemas biológicos como meio de interação extra e intercelular. Os campos magnéticos do vórtice desempenham um papel importante na transferência de informações e na interação com os vários sistemas biológicos. Como os sistemas biológicos reconhecem e isolam as informações necessárias do ruído de fundo e de que maneira as comunicações extras e intercelulares ocorrem. A pesquisa realizada nos campos de energia em torno de plantas e animais, pelo Instituto, concluiu que existe um campo magnético de vórtice de baixa frequência extremamente fraco em torno de todos os sistemas biológicos. Ao tentar entender os campos de energia que cercam todos os seres vivos, chegamos perto de entender o fenômeno do biocampo, cuja existência é conhecida desde tempos imemoriais, com algumas das evidências encontradas no Ayurveda, Veda e na medicina chinesa. As descobertas científicas subjacentes a este método são simplesmente uma adição tecnológica à tradição secular da medicina oriental, baseada nas concepções energéticas da acupuntura para regular o corpo. Se nos voltarmos para o sistema meridiano chinês, aprenderemos sobre os mistérios do fluxo Qi que, em termos de energia, são semelhantes aos do fluxo coerente de fótons. Experimentos em coelhos mostraram que os animais, assim como o homem, têm um sistema de estruturas tubulares extremamente finas, cerca de 0,5 a 1,5 microns de diâmetro. O cientista americano Bequim conseguiu descobrir qual dos pontos terminais do meridiano da acupuntura realmente alcançava o núcleo celular. Existem muitos meios de influenciar o sistema meridiano para fins terapêuticos, mas seus efeitos não são fortes o suficiente. De acordo com a teoria da lógica de entropia quântica, a troca de informações em qualquer sistema ocorre distante seletivamente devido aos quanta de radiação eletromagnética, que tem energia equivalente à energia que quebra as ligações da estrutura elementar do sistema. A lógica da entropia dá origem à suposição de que sistemas biológicos com patologias existentes levam a estados instáveis, metaestáveis, que tornam os sistemas quebram muito mais provável. O metatron, subjacente ao sistema de pesquisa, funciona de acordo com o princípio da amplificação do sinal inicial com a desintegração dos sistemas metaestáveis envolvidos. Em termos de física, o metatron é um sistema de osciladores eletrônicos que ressoam no comprimento de onda da radiação eletromagnética cuja energia é equivalente à energia que quebra as ligações dominantes que mantêm a organização estrutural do organismo pesquisado. Os momentos magnéticos das correntes moleculares, afetados pelos campos físicos externos, perdem sua orientação inicial, o que causa desalinhamento das estruturas de rotação dos elétrons deslocalizados do centro de mistura dos neurônios do córtex. Isso, por sua vez, dá origem a seus estados instáveis, metaestáveis, cuja desintegração atua como um amplificador para o sinal inicial. O sistema de software de hardware desenvolvido no Instituto de Psicofísica Prática permite a produção de uma atividade bioelétrica predefinida de neurônios cerebrais. Com essa atividade como panos de fundo, torna-se possível amplificar seletivamente sinais dificilmente detectáveis contra as flutuações estatísticas, e depois isolar e decodificar as informações que eles contêm. De certa forma, o aparato Metatron leva o controle dessa radiação exatamente de onde se origina, para então decodificá-la e exibi-la na tela do computador, onde um modelo virtual do órgão é produzido em cores específicas.
Seguindo as regras da cromocinética quântica, representamos valores de entropia de qualquer sistema como cores espectrais. As tonalidades mudarão de amarelo claro, valores mínimos de entropia, passando por laranja para vermelho e roxo, para quase preto, valores máximos de entropia. Cálculos teóricos mais precisos podem ser feitos por meio de um computador que permite selecionar vários estados estacionários correspondentes a certo potencial de entropia que, então, interagem seletivamente com o espectro da radiação eletromagnética. Modelos de computador também oferecem aos terapeutas uma projeção tridimensional ou bidimensional dos órgãos internos. As marcas coloridas colocadas na imagem facilitam ao terapeuta determinar o local de um processo patológico. É possível julgar o processo de desintegração dessas estruturas biológicas e fazer um prognóstico, comparando a gama de cores das marcas e sua disposição no modelo computacional do órgão, usando a dinâmica de sua mudança ao longo de um período de tempo. Para definir a patologia em uma área, é necessário pesquisar níveis mais profundos do órgão produzido na tela pelo computador até que o unidos da patologia seja localizado. É a primeira vez que tecnologias avançadas da informação no campo do controle ativo da homeostase estão sendo introduzidas no mercado. Os pesquisadores do Instituto de Psicofísica Prática fizeram um avanço no desenvolvimento de preparações de informações para a correção do equilíbrio da homeostase perturbado no corpo e a neutralização de agentes patológicos ambientais e infecciosos. Este é o programa de controle da homeostase mais superativo do mundo atualmente. Os pesquisadores do Instituto foram os primeiros a conseguir produzir esse equipamento mais eficaz, capaz de sintonizar automaticamente a frequência dos pulsos principais sem intervenção humana, além de detectar e corrigir defeitos e patologias nos órgãos e células do corpo. Isto é conseguido através de uma combinação de diferentes oscilações magnéticas moduladas especificamente, registradas em uma matriz. O conceito fundamental no desenvolvimento deste equipamento foi a hipótese de que o corpo humano possui uma estrutura de informação eletromagnética capaz de responder à radiação externa. A equipe do Instituto de Psicofísica Prática conseguiu reunir tendências diferentes e separadas da valeologia, criando um salto quântico na elaboração de um método de controle ativo da homeostase. Eles então lidaram com a homeopatia e a acupuntura chinesa com suas outras elaborações por Vo, Moreu e Schimmel. O indiano é a Ayurveda e a teoria dos pindos charkas, fitoterapia e muitos outros métodos de cura. Trabalho teórico e experimental que possibilitou a produção do sistema Metatron, um gerador quântico não linear, iniciado por Nikola Tesla, um homem de gênio em eletrônica no final do século XIX. Outros cientistas que vale a pena mencionar mais tarde continuaram este trabalho. Gelakovsky, um destacado pesquisador russo, estudou os efeitos das radiofrequências na saúde animal e nas condições das plantas. O cientista americano do gênio R. Riff conduziu pesquisas não apenas sobre os efeitos das radiofrequências, mas também sobre os efeitos das frequências elétricas no biocampo humano. Em 1950, na Alemanha, R. Vo descobriu e desenvolveu um sistema de teste elétrico dos pontos de acupuntura do corpo humano. Diferentemente do método de diagnóstico por eletropuntura de Vo, no qual os potenciais energéticos de órgãos e sistemas são medidos através de pontos biologicamente ativos, BAP, que descrevem as condições dos corpos de maneira indireta e frequentemente com um erro considerável, o método de análise NLS desenvolvido no Institute of Psicofísica Prática faz uma avaliação da condição do órgão diretamente devido à amplificação por ressonância do sinal de radiação do órgão sob investigação usando um sensor de gatilho não invasivo. Cada órgão e cada célula tem suas próprias oscilações distintas que são armazenadas na memória do computador e podem ser exibidas na tela como um gráfico, que representa as condições da troca de informações entre o órgão, tecido e o ambiente. Todo o processo patológico também possui seu próprio gráfico distinto armazenado na memória do computador, com todos os estágios progressivos mostrados com idade, sexo e outras variações levadas em consideração.
Depois de ler as características de frequência do objeto biológico pesquisado, o sistema compara o grau de sua similaridade espectral com tecidos ou agentes da infecção saudáveis e afetados patologicamente, para obter o processo ou tendência patológica mais próxima. No caso de processos combinados, um modo de diagnóstico virtual pode fazer um diagnóstico diferente para cada processo. Outra maravilhosa oportunidade oferecida pela análise do NLS é o teste medicinal. O sistema de investigação oferece uma oportunidade única de registrar as flutuações de frequência de qualquer preparação e adicioná-las aos milhares já existentes no banco de dados. O sistema procura um remédio que tenha a característica espectral mais próxima do processo patológico e seleciona o remédio mais eficiente. À luz do que acabamos de dizer, qualquer doença pode ser representada como um distúrbio da sincronização harmônica em qualquer objeto biológico. O distúrbio pode ser causado por diferentes causas que, por sua vez, podem ser consideradas oscilações eletromagnéticas desarmônicas, causando bloqueios, ruído, o que interfere no funcionamento normal do corpo. Agora é possível eliminar essas oscilações desarmônicas aplicando as leis da física. Nesse caso, a maneira mais simples seria usar oscilações eletromagnéticas com sinal oposto para que a soma algébrica das oscilações eletromagnéticas desarmônicas e invertidas se tornasse igual a zero. Guiado por essas conclusões em meados dos anos 70, o Dr. F. Moreu, juntamente com outro engenheiro eletrônico Erhard, inventou um método e um dispositivo chamado NORA. O método de terapia da informação, terapia meta, é um avanço adicional do método MORA de resolver o problema de restaurar o funcionamento normal do corpo nos casos de doenças agudas ou crônicas. A terapia com meta é um meio de influenciar o corpo através de uma combinação de oscilações eletromagnéticas de diferentes formas, emitidas pelo sistema Metatron. Os cientistas do Instituto se interessaram pelas experiências do professor S. Smith, da Universidade de Manchester, que provaram que a água podia lembrar as frequências coerentes da radiação que foi exposta em um campo magnético variável e reter em sua estrutura a informação sobre essas frequências por um certo período de tempo. Isso significa que uma correção eficaz do equilíbrio perturbado dentro do corpo pode ser corrigida por meio de informações registradas em uma matriz. As preparações da informação, metazodes, são combinações específicas de frequências coerentes escolhidas pelo computador e são usadas para fornecer formas de dosagem prontas com um efeito direto. Eles são produzidos por meio do aparelho que transfere as informações de frequência espectrais obtidas do nidos da patologia para uma matriz, água, álcool ou lactose. Os metazodes têm o efeito de despertar as próprias reservas ocultas do corpo, o que explica a ampla área da influência das preparações e a ausência de efeitos colaterais prejudiciais quando prescritos com remédios convencionais. Observação: informações adicionais sobre o nosso sistema. Embora no sistema original todo o tratamento é feito presencialmente, através de um fone de ouvido por onde, pelo ouvido esquerdo, passando pelo cérebro e chegando ao fone do ouvido direito, toda a informação é acessada para diagnóstico e para o tratamento. Nosso sistema incorpora uma câmera remota quântica, que sofreu uma alteração para fazer todo o diagnóstico e todo o tratamento à distância sem precisar da mecha de cabeças para acessar o DNA e fazer o tratamento. Eu sou Dr. Leonardo Gontijo, físico e terapeuta homeopata, trabalhamos com terapias quânticas. Obrigado por assistir nossos vídeos e se inscreverem em nosso canal. Podemos harmonizar nossos corpos por valores acessíveis, usando a tecnologia mais avançada que existe em termos de tratamento de saúde. Tudo isso sem sair de casa. Entre em contato conosco pelo Zap mais 55 27 988 433 331 2. Muito obrigado por assistir nossos vídeos.